Olá! Está começando o nosso especial de Biologia, onde o assunto proposto é voltado para os artrópodes. Eles são divididos em 5 categorias, na qual elas são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. A seguir, cada representante irá especificar cada uma dessas categorias. Irei falar sobre os insetos. Os insetos, eles são invertebrados com exoesqueleto quitinoso. A maioria deles são ovíparos e eles têm fecundação interna. Dentre os grupos dos artrópodes, o grupo dos insetos é o que mais tem variedade, podendo ter mais de 750 mil espécies. Alguns exemplos dos insetos são joaninha, abelha, barata, gafanhoto, grilo e etc. O desenvolvimento deles pode ocorrer em duas formas, da forma direta e indireta. A direta não há metamorfose, e a indireta há metamorfose, podendo ser completa ou incompleta. O sangue dos insetos possui uma coloração verde ou incolor, e algumas espécies são consideradas daninhas por transmitirem doenças. A respiração é do tipo traqueal, e a principal excreção deles é o ácido úrico. Os insetos, eles têm uma característica muito importante, que é a presença de asa, que variam entre 1 ou 2 pares. Possuem também, alguns, glândulas salivares, que servem para diferentes tipos, como a picadora, mastigadora, lambedora e etc. Agora, teremos 2 exemplos de um mesmo inseto para mostrar. Aqui é uma imagem de uma joaninha em um dia no jardim, bem verde, como vocês podem ver. E também temos um exemplo ao vivo para mostrar. Vem cá. Aqui eu irei explicar o processo de divisão dos insetos. Eles são divididos em 3 partes. A primeira é a cabeça, onde está situado o par de antenas. Esse par de antenas tem função sensorial que ajuda os insetos a perceberem os diferentes cheiros, captarem. Tem também o abdômen e o tórax, que é ali onde é formado os 3 pares de pernas. Aqui está um inseto que achamos, é uma barata, é um exemplo de inseto. Bom, vou falar sobre os crustáceos. Eles receberam esse nome por causa do exoesqueleto, que forma uma crosta. Eles são artrópodes, de hábitos aquáticos, a maioria marinha. E as espécies mais conhecidas são o camarão, siri, lagosta e os caranguejos. Eles são invertebrados, possuidores de pernas articuladas, mas não possuem espinha dorsal. A maioria nasce de ovos e, ao atingir a fase adulta, eles ficam com a casca grossa. Depois de um tempo, essas cascas são substituídas naturalmente. Existem mais de 50 mil espécies. Algumas são filtradoras, alimentando-se de micro-organismos e de detritos orgânicos, podendo ser carnívoros, herbívoros e saprófagos. Os crustáceos possuem aparelho excretor, digestório, nervoso, circulatório e respiratório. A reprodução é sexuada. Bom, esse aqui é um exemplo de crustáceos. Aqui estão as antenas, os olhos, as pinças e o exemplo das pernas. Eu vou falar sobre os aracnídeos. Ele é constituído pelas aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos, e mais de 65 mil espécies. Ele é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles são carnívoros, eles prendem e matam as suas presas, e a sua digestão é extracelular. Os carnívoros possuem a principal excreção, a guanina, e os outros órgãos são os túbulos e as glândulas coxais. Eles possuem apêndice para se alimentar e os principais é para alimentação. Os outros para as outras diversas funções. A sua respiração é filotraqueia e alguns possuem coração, outros não. Eles possuem glândulas de veneno para se alimentar e se defender. A sua reprodução é sexuada internamente e eles põem ovos.
Aqui podemos ver uma aracnídea que achamos. Aqui logo ali na ponta podemos ver um carrapato, que também é uma aracnídea. Olá, eu sou o Dr. Alisson Modesto e vou falar sobre as características de diplópodes. Ela possui locomoção lenta, são herbívoros e possui um corpo cilíndrico com um par de antenas e 2 pares de pernas locomotores por segmento, que pode variar de 20 até 100, e seu sistema respiratório é traqueal. E elas se enrolam em forma de espiral. Habitat: gosta de lugares escuros e de terras úmidas. Vive embaixo de pedras ou de folhas mortas ou dentro de árvores apodrecidas. Reprodução: sua reprodução é sexuada. Todos os diplópodes são ovíparos. E o macho apresenta um apêndice especial, que é o Ictenogonopodes, e os sexos são separados. Já a fêmea coloca os ovos em um ninho no solo e os cria. Depois elas passam por 7 transformações até atingir a fase adulta. Aqui está uma delas, uma grande figura. Aqui, como eu falei, que ela se enrola em forma de espiral. E aqui estão as características dela, a parte interna do corpo dela, que é o intestino. Aqui é o coração fica bem perto aqui do cérebro. Aqui são ânus, boca. Aqui é a glândula salivar. Aqui é a cadeia nervosa. Aqui o gonada. Bom, vou falar sobre os quilópodes. Eles apresentam algumas características. Bom, eles possuem um movimento rápido, eles são venenosos, eles têm um corpo achatado, têm anteninhas longas e pernas também. Pernas longas. E eles têm como base, na alimentação, larvas e besouros. A reprodução é sexuada. Eles podem ser ovíparos ou vivíparos. Habitat: eles vivem em regiões temperadas e tropicais, desde o nível do mar até o solo, em humus, em cascas de árvores e cavernas e musgos. Agora eu vou dar um exemplo aqui, uma lacraia, muito bonita. Dá um close aqui. Aqui são as 2 antenas, um par de antenas longos. Aqui são os segmentos da lacraia. E aqui são as patas, na verdade pernas, longas. É isso.